Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal da Escola de Informática MPR. Meu nome é César Tanaka e neste vídeo eu vou mostrar como criar uma tabela calendário no Power BI. A tabela calendário é necessária para a utilização de inúmeras funções de inteligência de tempo do Power BI e necessária para relacionar campos de datas entre tabelas, como neste exemplo aqui que tem uma tabela de calendário relacionando datas das vendas com datas das metas. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, porque assim você nos ajuda e também fica sabendo quando novos vídeos são lançados. Então nesse modelo eu vou apagar essa tabela calendário, vou selecionar, clicar com o botão direito do mouse e escolher excluir do modelo. Vou fazer a confirmação, a tabela calendário será apagada. Eu vou criar a tabela calendário clicando aqui na esquerda no ícone de relatório e aqui em cima no botão modelagem. Logo abaixo nós temos o botão nova tabela e o Power BI exibe essa barra de fórmulas. Vamos dar um pouquinho mais de zoom. Vamos chamar a nossa tabela de calendário igual. E agora vem a função que nós vamos usar para criar o calendário. A maneira mais fácil é usar a função Calendar Auto, calendário automático. Vou colocar sem nenhum parâmetro, fechar parênteses e pressionar Enter. Vou clicar no botão de dados e o Power BI gera para nós essa coluna de datas. É automático, é a maneira mais fácil de fazer um calendário no Power BI. Essa função aqui, ela pode ter um parâmetro. Vamos colocar aqui entre parênteses o mês 6. Esse parâmetro é um número de 1 a 12. Vou colocar aqui 6, referente ao mês 6. Pressionar Enter. E aqui observe que o ano começa no dia 1º de julho. Ou seja, colocando o número 6, o ano fiscal começa a partir do mês 7, julho. Eu vou tirar esse mês 6. Pressionar Enter. E aqui o Power BI volta a colocar o ano começando a partir de janeiro. 1º de janeiro é o início do nosso calendário. A função Calendar Auto é bastante prática. E como é que ela funciona? Ela vasculha todas as tabelas que você tem no seu modelo e coloca da data mais antiga que ele encontrar até a data mais recente que ele encontrar. E aqui pode ter um problema. Se você tiver uma tabela com datas muito antigas, ele vai começar o calendário com essas datas antigas. Por exemplo, aqui está começando em 1º de janeiro de 1980. Por que isso? Porque há uma tabela, a tabela clientes, vou selecionar. E essa tabela clientes eu tenho datas antigas, olha só. 1981, 1992, 1981 novamente, 83, 86. Então o Calendar Auto vai fazer um calendário a partir dessas datas antigas. E normalmente a gente não quer isso. A gente quer somente as datas que nós estamos trabalhando. No caso, as datas das vendas, são mais recentes. Nesse exercício aqui, as datas estão entre 2018 e 2020. Então eu vou selecionar a tabela calendário e nós vamos mudar essa fórmula. Em vez de usar Calendar Auto, eu vou usar aqui a função Calendar. A Calendar não é tão automática. Você tem que colocar a data de início e depois a data de fim. Para colocar a data de início, vou usar a função Date. Não adianta digitar a data no formato dia, mês e ano, tem que usar a função Date. E vou colocar primeiro ano, 2018, depois vírgula, depois o mês, janeiro, depois o dia, número 1. Fecha parênteses da função Date, vírgula. Agora vem a data final. Vou colocar aqui a Date, o ano, no nosso caso aqui vai até 2020, o mês, dezembro, e o dia, 31. Fecha parênteses do Date e fecha parênteses do calendário. Vou pressionar Enter. E agora o calendário está no intervalo que nos interessa, do dia 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. Esse é o modo manual de criar uma tabela calendário. Esse modo tem uma deficiência que essas datas são fixas. O ideal seria que a gente conseguisse criar um calendário usando a menor data, por exemplo, da tabela de vendas, até a maior data, por exemplo, da tabela de vendas. E dá para fazer isso. A gente pode fazer isso da seguinte forma. Aqui os meses e os dias eu vou deixar iguais, 1º de janeiro e 31 de dezembro. Eu preciso descobrir os anos. Como é que eu faço isso?
Aqui na data de início, vou apagar 2018 e vou colocar o ano, year, a função ano, do mínimo, a função mínimo. E eu vou digitar agora o nome da coluna de data da tabela de vendas, que é data pedido. Data pedido, aqui ó, pedidos de vendas, data pedido. Vou fechar parênteses da função de mínimo e fechar parênteses da função de ano, year. Ela vai pegar o ano da menor data da tabela de vendas. E aqui para o final, vamos fazer algo semelhante. Vamos pegar o ano também, year. Aqui embaixo vou autocompletar. Agora a função máximo. Função máximo da data de vendas. Data de vendas. Fecha parênteses da função máximo. Fecha parênteses da função year. Eu vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil de ver. Vamos clicar aqui antes do calendar. Alt Enter. Aqui também na função date. Alt Enter. E aqui no fecha parênteses, Alt Enter. Então, o calendário ficou como? Olha só, vamos alinhar aqui para ficar mais fácil. Data de início é o ano da menor data das vendas. E a data de fim é o ano do máximo das datas das vendas. Vou pressionar Enter e a tabela é calculada automaticamente. Nesse caso, não mudou. Vamos dar um zoom aqui, porque a nossa tabela de vendas tem datas que vão de 2018 até o final, que é 2020. Vamos tirar o zoom. O ideal, pessoal, é que você faça o seu calendário dentro daquilo que você considera como ano fiscal. Se o ano fiscal da empresa começa em janeiro, faça com que o calendário comece a partir de janeiro. Se o ano fiscal que você está trabalhando começa em julho, faça com que o calendário comece a partir do mês 7. Vou voltar aqui na tabela calendário, vamos dar um zoom. Renomear aqui para data, clique duplo, data, Enter. Agora nós precisamos das outras colunas, o ano, o mês, o nome do mês, trimestre e assim por diante. Vamos começar pela função de ano, coluna calculada que nós temos que fazer. Então eu vou clicar com o botão direito aqui no cabeçalho data, nova coluna, vou fazer a coluna para o ano, vou digitar ano, igual, função year, dessa coluna de data. Vou digitar data, calendário data, fecha parênteses, Enter. O ano foi criado. Vamos fazer uma coluna para o número do mês. Então, botão direito aqui, nova coluna. Vamos colocar num mês, número do mês, igual, month, mês. Da coluna de data, calendário data, fecha parênteses, Enter. Vamos aproveitar e colocar o mês por extenso. Botão direito, nova coluna, mês extenso, igual. Para esse caso, vamos usar a função format. Format da coluna de data, calendário data, vírgula, e agora o formato que nós queremos. Mês por extenso são 4 vezes a letra M. Fecha aspas, fecha parênteses. Mês extenso aqui. Outra coluna que pode ser interessante para nós, o número do trimestre. Muitas vezes a gente faz a apresentação dos dados em trimestres. Então vou clicar com o botão direito, nova coluna. Vamos colocar aqui, ó, num trimestre, num trim, igual. Aqui nós vamos usar a função format da data, calendário data, vírgula, e agora o formato para o trimestre é a letra Q. Então fecha aspas, fecha parênteses, Enter, ele coloca aqui o número. Observe que esse número está encostado à esquerda, então isso aqui é considerado texto. Para resolver esse problema, vamos alterar essa fórmula colocando a função value, envolvendo o format pela função value. Value, abre parênteses, e lá no final fecha parênteses, Enter. Agora nós temos o número nessa coluna num trimestre. Vamos aproveitar essa coluna para criar um texto para o trimestre. Por exemplo, trim 1, trim 2, trim 3. Vamos fazer aqui nova coluna. Vamos chamar essa coluna de trimestre, igual,
Aqui nós vamos concatenar o texto trim, aqui o símbolo de concatenar, justamente com o num trimestre, num trim, calendário num trim, que a gente acabou de fazer. Vamos pressionar Enter. Está aqui uma outra forma de mostrar o trimestre, através do texto trim 1, trim 2, trim 3 e trim 4. Observe que se você trabalhar com outro idioma, basta apenas mudar aqui o texto, né? Quarter, se for em inglês e assim por diante. Bom, agora que nós já criamos o nosso calendário, vamos lá no modelo e fazer a relação entre as tabelas. Vou tirar aqui o zoom, nosso calendário está aqui à direita, vamos jogar aqui no meio. Vou relacionar a data do pedido com a data do calendário. Aguardar alguns segundos, já relacionou. E a data das metas com a data do calendário. Ele relacionou, vou fazer uma correção aqui, que ele colocou relação 1 para 1. Clique duplo aqui nessa relação, vamos dar um zoom. Aqui a gente vai mudar para a relação 1 para muitos, né? Cada data do calendário vai ter várias metas correspondentes. E a direção do filtro é único, ok? Então essa seta vai mudar de direção do calendário para metas, calendário filtra metas, e cada data do calendário, que é o número 1, corresponde a várias datas das metas, que é o asterisco. Vou tirar o zoom e vamos testar esse nosso calendário através de um visual. Vou clicar aqui na esquerda no ícone do relatório e vamos criar um gráfico. Aqui na direita vamos criar um gráfico de colunas. Vou aumentar aqui a largura desse gráfico. Vamos colocar aqui no eixo vertical o valor das vendas, aqui valor de venda no eixo Y, e no eixo X a gente pode colocar as datas que nós criamos, os campos de datas que nós criamos. Vamos colocar primeiro aqui o campo ano no eixo X, observe o resultado, aqui estão os valores de vendas para 2018, 2019 e 2020. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Então 2018, 2019 e 2020. Vamos colocar agora outro campo, voltar aqui no botão campos, tirar o ano e vou jogar aqui o mês extenso no eixo X. Está aqui o mês extenso, o Power BI por padrão ordena por valor. Vamos aqui em cima nesses 3 pontos, vamos dar um zoom, classificar eixo, não por valor de venda, mas pelo mês por extenso. Vamos clicar aqui no mês por extenso. E aqui ainda vamos colocar classificar eixo em ordem crescente. O padrão é decrescente por valor. Agora a gente vai mudar para crescente. Vamos tirar o zoom aqui. Observe que os meses estão em ordem alfabética, ó, não é a ordem cronológica. Abril, agosto, dezembro. Isso acontece porque quando é texto o Power BI classifica em ordem alfabética. A gente vai selecionar esse mês extenso que a gente criou. Vamos dar um zoom aqui, ó. Selecionamos esse campo mês extenso. E aqui na parte superior tem esse botão de classificação. Você vai colocar que esse campo mês extenso vai ser ordenado pelo número do mês. 1, 2, 3, 4, 5 até 12. Vou clicar nesse item, aguardar alguns segundos, tirar o zoom aqui. Observe agora que os meses estão em ordem cronológica. Então esse campo numérico é importante quando você trabalhar com textos no eixo do gráfico. Aqui está de janeiro até dezembro. Vamos testar agora com trimestres. Vou tirar aqui o mês extenso do eixo X e colocar o trimestre no eixo X. Aqui está de 4 até 1. Vamos classificar. Classificar eixo. Vamos colocar trimestre e colocar em ordem crescente. Então, do primeiro trimestre ao quarto trimestre. Observe que aqui a gente não precisa fazer aquela ordenação, porque as palavras são iguais e a ordenação se dá pelo número, ó, 1, 2, 3 e 4. Uma coisa interessante quando a gente trabalha com datas é criar uma hierarquia de datas. Isso vai facilitar o nosso detalhamento ou nosso resumo de datas, o famoso drill down e drill up. Como é que a gente faz isso? Vamos dar o zoom aqui à direita. Eu vou clicar aqui com o botão direito no ano, que é o nível hierárquico superior, botão direito, e escolher a opção criar hierarquia. Então o Power BI gera esse item aqui, ano hierarquia. Vou renomear, botão direito, renomear, vou colocar data hierarquia ou hierarquia de data. Vou colocar aqui data hierarquia.
Observe que se eu clicar no sinal de maior, já tem o campo de ano. E nós vamos acrescentar agora o trimestre e o mês. Então eu vou aqui no trimestre, botão direito no trimestre, adicionar a hierarquia e aparece aqui a data e hierarquia. Eu clico e o trimestre aparece logo abaixo do ano. Agora para o mês, mês extenso. Vou clicar com o botão direito no mês extenso, adicionar a hierarquia, data e hierarquia, e o mês extenso aparece logo abaixo do trimestre, ano, trimestre e mês extenso. Vou tirar aqui do eixo X só o trimestre e vou colocar quem? A data e hierarquia. E aqui já aparecem os 3 itens que nós agregamos à hierarquia. Vamos tirar o zoom. Então está por ano. Aqui em cima tem os botões de Drill Down e Drill Up. Vou clicar nesse segundo botão aqui. A setinha para baixo, ela vai ficar preta. E aí eu vou clicar no ano, por exemplo, 2019. Quando eu clico em 2019, o Power BI quebra 2019 em 4 trimestres. Se eu clicar aqui, por exemplo, no quarto trimestre, o Power BI quebra o quarto trimestre nos meses de outubro, novembro e dezembro. Posso fazer aqui na setinha para cima o Drill Up, volta para os trimestres, e Drill Up novamente, volta para os anos. Então trabalhar com hierarquia facilita bastante esse tipo de Drill Down, Drill Up. Tem outro tipo aqui também, por exemplo, esse tridente aqui, quarto botãozinho aqui, ó. Esse ícone que parece um tridente de cabeça para baixo, vou clicar nele. Vamos tirar o zoom, olha só. Ele coloca aqui, está cortado, mas ele está colocando o ano e o trimestre. Se eu clicar nele de novo, ele coloca o ano, o trimestre e o mês. Então, nesse botãozinho aqui, que parece um tridente de cabeça para baixo, a gente consegue detalhar em ano, trimestre e mês, ou só ano e trimestre, ou só ano. Para terminar, e se você quiser fazer um acompanhamento semanal, nós temos que criar uma coluna de semana. Então vamos aqui na tabela calendário e criar uma nova coluna. Posso criar aqui com o botão direito, vamos dar um zoom, olha só. Botão direito no calendário, nova coluna, e aqui na esquerda vamos criar a fórmula, né? Aqui, ó. Vamos chamar aqui de semana igual, vamos colocar assim, S1, S2, S3, semana 1, semana 2, semana 3. Nós vamos fazer da seguinte forma, vai ser, abre aspas, a letra S, concatenada com o número da semana. Tem uma função para isso chamada weekNum, número da semana. weekNum é o número da semana, de 1 normalmente a 52, 53, depende do ano. Vamos colocar aqui o campo de data, a coluna de data da tabela calendário e fecha parênteses, Enter. Vamos observar aqui nesse segundo ícone qual vai ser o resultado. Está aqui, ó, S1, depois S2, S3, S4, até a última data do calendário. Vamos voltar para o relatório, tirar o zoom. Aqui na direita, vamos aproveitar a hierarquia e acrescentar a semana, que é esse novo campo, a essa hierarquia. Então, botão direito na semana, adicionar a hierarquia, data e hierarquia, aparece aqui também ano, trimestre, mês extenso e semana. Ela não está selecionada, então vamos tirar esse campo de hierarquia do eixo X e colocar novamente o campo da data de hierarquia no eixo X para já incluir a semana. Agora coloco ano, trimestre, mês extenso e semana. Vamos tirar o zoom e testar o drill down. Vamos colocar aqui, ó, essa setinha para escolher o ano. Vou clicar agora em 2018. Foi quebrado 2018 em 4 trimestres. Vou clicar, por exemplo, no segundo trimestre. O segundo trimestre foi quebrado em abril, maio e junho. Vou clicar no mês de abril e agora estão as semanas, semana 14, 15, 16, 17 e 18. Por último, pessoal, uma dica, algo opcional, mas se você estiver trabalhando com muitas tabelas ou com tabelas muito extensas, é interessante desligar o recurso automático de inteligência de tempo do Power BI, porque se você não desligar isso, cada tabela que tiver datas, o Power BI cria colunas invisíveis que vão deixar seu arquivo muito mais lento. Esse recurso aqui é opcional, se você estiver trabalhando com poucos itens não precisa fazer. Vamos aqui em Arquivo, Opções e Configurações, Opções, e nessa janela de configurações,
Aqui em cima tem configurações definitivas para o Power BI ou só para esse arquivo, arquivo atual ou global. Eu vou fazer especificamente nesse caso só para esse arquivo. Vou clicar aqui em carregamento de dados e do lado direito eu vou desmarcar inteligência de dados temporais. Eu vou desmarcar isso aqui e vou clicar em OK. Vamos tirar o zoom. Sempre que você faz isso, é interessante informar para o Power BI que essa nossa tabela calendário é a tabela que ele deve usar para trabalhar com inteligência de tempo. Então eu vou clicar sobre ela, vamos dar um zoom aqui, ó, vou clicar sobre ela e aqui na parte superior do menu dos botões, menu ferramentas da tabela, aqui na esquerda tem o botão marcar como tabela de data. É importante fazer isso. Marcar como tabela de data e o Power BI abre essa janela para que nós possamos escolher qual coluna é a coluna de data. No nosso caso, é essa primeira escrito data, a primeira coluna que nós criamos. OK, vou tirar o zoom. Não mudou absolutamente nada nesse caso. Isso é interessante fazer se você estiver trabalhando com um grande volume de dados ou muitas tabelas relacionadas, tabelas com datas. Aí você vai ter um ganho significativo de performance, de velocidade. Se você gostou desse vídeo, clique no botão de curtir e compartilha com um amigo. E se você quiser saber mais informações sobre os nossos cursos presenciais e online, entre em contato pelo link que está na descrição deste vídeo. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para saber quando houver novidades nesse canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.